neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for,
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Vamos lembrar de que já temos atravessado as pontes, conhecendo e tendo a revelação das eras da igreja, dessas 7 eras apresentadas por Deus em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas falam das 7 eras. E até a 4ª era, a semente foi semeada. Veio a era negra, que foi a era de Tiatira, a era de Columba, o mensageiro, o anjo daquela era. Então escureceu tudo, a semente foi para o seio da terra. Mas logo brotou com Martim Lutero, e aquilo foi uma luz para atravessar a ponte da indulgência, da penitência, do paganismo chamado cristão, para a justificação pela fé. Mas logo Deus, depois que aquilo se organizou, mandou luz para os seus filhos atravessarem a ponte para a santificação e logo para o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e, por fim, a ponte para sairmos de todos os sistemas religiosos, porque vocês devem guardar isto. Esta mensagem é atendendo o apelo. Ela é do anjo de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas, para que suas mulheres não fiquem iguais a da grande prostituta, para que seus filhos não sejam iguais, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Então essa mensagem é a ponte para sairmos de Laodiceia, porque não temos uma outra era pela frente. É a era de Laodiceia, que é rica e abastada. Ela julga assim, a seus olhos, porque ela tem muitos dons espirituais e, associado a isso, ela tem muito dinheiro e posição política no mundo. E ela tem crescido. E esses laodiceianos são justamente os pentecostais, porque eles não seriam ricos se não tivessem os dons. E então, Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, você lendo, você vai encontrar
Jesus Cristo dizendo que esta era laodiceiana, que é rica, que tem tudo, é cega, é pobre, é miserável, tendo tudo, tendo dons. Ela pode até queimar o corpo, pode dar bens para os pobres. 1 Coríntios 13, ela fala línguas dos anjos, ela fala a língua dos homens, ela tem tudo. Agora, o que é perfeito tem vindo. Se a mensagem do profeta desta era não for o perfeito, então o que será perfeito mais? Seria uma blasfêmia nós dizermos que a mensagem não é o que é perfeito. Agora você leia com meditação 1 Coríntios 13 e relacione isto com Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E relacione isto com 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, isso quer dizer, ainda que eu falasse inglês, alemão, espanhol, grego, a língua mãe, latim, hebraico, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu vivesse fazendo caridades, desse todos os meus bens para os pobres, e tivesse tudo isto, fosse rico desta maneira, nada valeria se não tivesse o que é perfeito. O batismo com o Espírito Santo te mostra isso. Agora, quem não é genuinamente batizado com o Espírito Santo, nunca verá isto. Estará sempre em confusão. Entenderá que nós estamos contra a justificação, contra a santificação, contra os dons espirituais. Mas é cegueira. Eles dizem que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas. É a mesma coisa, eles passam logo a dizer que não cremos nos dons. É a mesma arma, é o mesmo demônio, é o mesmo espírito, é a mesma apelação. É uma apelação dizer que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas distintas. Ora, se um homem tem o Espírito Santo, ele verá o Pai no Filho, porque o Pai é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai. E quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo na igreja. Quem tem o Espírito Santo vê estas coisas e sai fora, atravessa a ponte entre Laodiceia e essa pedra de coroa. Isso que é perfeito. A mensagem do profeta desta era é composta de 3 etapas. Porque o que é perfeito é composto daquilo que é em parte. Então vieram estas 3 etapas. A primeira, cura divina, e a pregação às almas encarceradas. E essa terceira etapa, tirando. Isso compreende a revelação dos 7 selos. Compreende a revelação do Apocalipse pelo próprio Espírito Santo. Nada, as outras etapas não tirariam o povo dos sistemas, porque não era ponte para aquilo. Você pode ficar lá mesmo, com os dons espirituais, mas os selos não permitem. A revelação do Apocalipse não permite. Você atravessa a ponte, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele foi expulso de Laodiceia, que é rica, cheia de dons, cheia de ciência, e fala a língua dos homens e dos anjos, e faz caridade, faz casas de recuperações e tanta coisa. Presta um serviço para Herodes, é a filha de Herodias dançando, agradando ao rei. Vocês têm que entender isto, meus ouvintes, porque esta é a verdade, e é a única verdade que liberta. Isto te causará uma coisa ou outra: revelação, e você sairá de todo sistema de confusão religiosa, ou então tomará ódio disto, tomará aversão. Isto aqui não é pano quente, é verdade. Agora, Jesus disse em Apocalipse 3, que ele está do lado de fora, porque ele diz: eis que estou à porta e bato.
Você pode fazer uma aplicação disso para uma pessoa, para um pecador individualmente, mas ele está se referindo à era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, batendo com a mensagem. Mas ele está do lado de fora. Porque quando você bate numa porta, é porque você está do lado de fora, esperando que alguém abra a porta para você. Não é certo? E isso se refere à era de Laodiceia, a última. Você vê? Das 7 igrejas que tinha na Ásia. Cada uma delas possuía característica que seria evidenciada na sua respectiva era da igreja. E Laodiceia era uma cidade que tinha faculdade, uma faculdade em que as damas tinham primazia. Veja a nossa era, as damas. E que por último ela foi abandonada e sucumbiu-se por causa dos seus frequentes terremotos. Não é o que vai acontecer agora? Então é a era de Laodiceia tipificada ali, simbolizada por aquela cidade de Laodiceia. Isso se referindo à era em que vivemos, rica, abastada, e satisfaz ao mundo, e agrada ao rei, e dança na frente do rei, e presta serviços sociais para o rei, e etc. E está fazendo bem, porque ela pode até queimar o seu corpo pelos pobres, e fala a língua dos anjos, e mistérios e ciências e coisas tremendas, difíceis, essa era faz. Mas ela não sabe que é pobre, desgraçada, cega e nua, porque pôs a mensagem para fora, a revelação dos selos. E por isso ela continua crendo em 3 pessoas distintas e diz que nós não cremos no Espírito Santo. Ela diz que nós não cremos nos dons espirituais. Ela diz que não cremos em justificação. Ela diz que não cremos em santificação. Quando o que é perfeito é composto disto. Um parto perfeito, normal, é composto de água, sangue e espírito. Depois vamos ver o que esse menino que nasceu vai ser. Se ele tem um dom para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Mas para nascer é somente 3 passos: água, sangue e espírito. Depois então vamos ver o que Deus deu para aquele menino. Ele vai crescer, revelar seus dons naturais. Mas vamos adiante. Vamos atravessar a ponte. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Como foi a oração de Jesus em São João 17? E não rogo somente por estes. Então nós vamos ser incluídos agora numa oração do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui na terra que tem oração mais poderosa do que a de Jesus? Então vamos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Sim, diz o profeta, e se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Fazer as obras de Cristo. Agora o profeta disse que isso se refere a um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Qual a finalidade desse ministério? Ele tem que convencer o mundo que Jesus Cristo salva? Não, todo mundo sabe disso. Ele tem que convencer o mundo da santificação, da mensagem de Wesley, dos dons? Oh, tanta gente está curando e fazendo prodígios e maravilhas. Ele vem
identificando a vinda do Senhor. Ele tem atravessado esta ponte. A coluna de fogo foi com Israel até dentro de Canaã? Quem conhece isto? Quem pode ler isto? Quem pode me afirmar isto? Não. Chegou um ponto que ela não apareceu mais. Por quê? Isso estaria em 2 homens apenas, dentro de 2 milhões de pessoas. Aquilo estaria neles. Isso é o confronto de Josué com Efésios. Isso estaria neles. Isso tem que estar na igreja. A palavra falada, a palavra perfeita. O que é perfeito? Quando você era menino, então você precisava das coisas de menino. Você precisava de babador. Você precisava de sapatinho de lã. Você precisava de cuidados paternos e maternos. Mas agora, até quando? Igreja, você vai ser essa bonequinha carregada. Tens amadurecido? Tens concebido? Não estás grávida? Não tendes casado, se comprometido com o esposo para dar à luz ao filho? Não tendes recebido a promessa? Não tendes recebido ainda o que é perfeito? Mas o que é perfeito? Estou aqui dizendo o que o profeta diz. O que é perfeito? É esse ministério que identifica a vinda do Senhor. É a palavra. Não há necessidade de nada mais do que da palavra. Diga apenas uma palavra. Você não precisa dos dons. Você precisa do doador. Eu prefiro não ter nenhum dom, mas ter o doador. Porque o doador é amor perfeito. É o que é perfeito. E o profeta diz: eu prefiro não ver nenhuma cura no nosso meio, mas ver este amor operando na igreja. O que quer dizer? Isto é o que é perfeito. E tendo o doador, você tem tudo. Você crê na palavra. Creia agora. Você está com um problema na cabeça, no cérebro? E você está temendo que vai parar numa clínica de repouso? Tira sua mente disto agora. Coloque na palavra. E você verá que você não irá para a clínica de repouso alguma. Você precisa tirar a mente de seus problemas, do choque que você teve com sua filha, com seu filho. Tira a mente disso e põe na vinda do Senhor, para ver se você não terá um sono, como prometido no Salmo 127. Descansa no Senhor. Descansa em sua palavra. Este câncer diz que vai te encerrar na sepultura? Lembra-te, há uma ponte que te atravessa. Não para uma sepultura, mas para além da cortina do tempo. E você terá um corpo como de 21 anos de idade, não mais sujeito à enfermidade. Mas você pode dizer nesta hora: célula monstruosa, apóstata, Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Você mesmo pode dizer agora: espírito de câncer, espírito de enfermidade, eu te ordeno pela palavra que tem vindo ao meu coração, saia do meu corpo, saia do meu útero. Diga, mulher, saia do meu fígado, saia de qualquer parte do corpo onde você está operando nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra falada. Deus te abençoe, meu ouvinte. Deus te abençoe. Atravesse a ponte para a fé perfeita. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Venha sem demora, Cristo chama, Ele quer te dar a vida eterna, salvação. A paz, o gozo e a alegria inundarão seu coração. Para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar, e breve voltará, eu sei. Deves confiar a sua vida a Cristo e descansar. Sou
Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com chama, Ele quer te dar a vida eterna, salvação. A paz, o gozo e a alegria inundarão seu coração. Para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar, e breve voltará, eu sei. Deves confiar a sua vida a Cristo e descansar. Meu eterno lar, não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com em seu coração, porque ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto, aceitou isto. Agora o sangue faz um pacto pelos seus pecados. Vamos ter aqui declarações que nos conscientizam acerca da operação do sangue de Jesus Cristo. Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E afirma ainda: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus cumpriu a sua exigência a nosso respeito, a respeito dos salvos, em Cristo, em si próprio, derramando o seu próprio sangue. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 ao verso 21, foi a citação bíblica que acabamos de fazer. Agora, ouvintes, vamos recordar uma coisa muito profunda. Não devemos passar por isto nesse instante. Você
não foi salvo pelo sangue. Você continua salvo pelo sangue. Isto é, o sangue te preserva salvo, te mantém salvo, te mantém limpo aos olhos de Deus. Mas então, por qual meio eu fui salvo? Você foi salvo pela graça, através da fé que o próprio Deus introduziu em seu coração, no sangue de Jesus Cristo. E crendo nisto, você então foi salvo. E isto é graça. Você não merecia tal cobertura. Nós não merecemos tal cobertura. Nós não merecemos tal sacrifício. Então aí cumpre-se o verdadeiro significado da palavra graça nesse sentido. Favor imerecido. Então você foi salvo. Nós fomos salvos pela graça através da fé, crendo nisto. Crendo então que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado, se é que andamos em sua luz. Deus bateu em seu coração porque Ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto. Aceitou isto. Você olhou pela fé. Agora, que faz este sangue? O sangue faz um pacto pelos seus pecados. Não se refere à química derramada lá em Jerusalém, fora da cidade. Se refere ao Espírito que estava naquele sangue. Se refere justamente à fé que você tem naquele sangue. Ele é vivo, como o sangue de Abel clama até hoje, o sangue de Jesus Cristo clama por nós, intercede por nós, faz propiciação por nós. Propiciação quer dizer cobertura. E nós somos vistos através deste vermelho por Deus. E o vermelho olhado através do vermelho, visto através do vermelho, fica branco. Então você pega uma coisa vermelha, coloca ali e apanha um papel vermelho, transparente, e olha aquela outra coisa vermelha que está do outro lado, você vai ver aquilo branco. Assim então acontece com Deus em nossas almas. Ele nos vê através do sangue, isto é, aqueles a quem Ele próprio predestinou, a quem esta fé, esta graça foi manifestada. E você, mesmo tendo fraquezas, você tem a revelação da graça. Esse é o que te mantém debaixo deste pacto, deste sangue, e é olhado puro e perfeito aos olhos de Deus. O natural explica o espiritual. Esse menino, ele não é feio para sua mãe. Para a vizinha, pode ser um menino feio, uma menina feia. Mas eu me lembro que ainda jovem, bastante novinho, tenro, minha mãe dizia: mas que beleza é meu filho. Ora, mas que gosto. Hoje eu olho no espelho e digo, só mãe podia dizer uma coisa dessa. Só uma mãe mesmo. E você sabe disto. O seu filhinho não tem defeito para você. Assim também são os filhos de Deus para com Deus. Os homens veem defeito em nós, mas Deus não vê. Deus nos olha através de seu amor, da expressão do seu amor. Deus nos olha através de seu sangue. Por isso, quem somos nós para estarmos condenando uns aos outros? Agora, você sabe muito bem quando você vive em pecado ou não. O profeta de Deus diz, recordem, eu disse, Deus não condena um pecador por pecar. Para começar, aquele homem é um pecador.
Deus não tem nada que condená-lo. Ele já está condenado por si mesmo. Agora, Deus condena um cristão por pecar. Deus repreende a seu filho, açoita a seu filho, aquele que tem professado a Cristo, aquele que tem tomado da comunhão, aquele que tem sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que as pessoas que não têm essa mensagem, elas vivem fora da palavra de Deus e não se sentem condenadas. Você acha que aquela mulher se sente condenada por sair semi-vestida na rua? Não, ela volta para casa satisfeita, porque foi bastante cobiçada pelos homens. Isto quer dizer que ela está atraente, e ela ficaria triste se não fosse uma mulher atraente. Nada lhe condena, mas deixa uma cristã dar um passo em falso para ver. Ela chora. Ela se sente condenada. Ele se sente condenado quando olha para uma mulher de uma maneira duvidosa, pecaminosa. Mas aquele homem que não tem a experiência de salvação, ele fica satisfeito quando pode ver uma mulher, por sinal se pode ver hoje com tanta facilidade, ele fica satisfeito por ver tudo que ele gostaria de ver nela. E ele fica satisfeito, porque aquilo é satisfazendo o seu paladar, aquilo é satisfazendo o seu apetite natural, carnal, e ele volta para casa satisfeito, feliz, ele volta vitorioso, quando ele dá uma volta pela cidade e consegue um êxito, consegue uma vitória no pecado, consegue prostituir, consegue adulterar com a mulher casada. Ele se dá por vitorioso, convencido, elegante, chamado assim Dom João, conquistador. E eles falam num termo mais popular e baixo, machão, e outras coisas assim, como estão chamando a Cristo de chefão, e de outras coisas. Eles mesmos denominam-se a si mesmos com galhardia pelo pecado. Ora, Deus não tem nada a tratar com um homem deste, com uma mulher desta. Ele por si está condenado. Agora, um cristão, não. Um cristão, uma cristã, quando se veste indecorosamente, contrária à palavra de Deus, o que dificilmente viria a acontecer, se sentiria condenada e não faria aquilo mais, se arrependeria com amargura na alma. O mesmo acontecendo com o homem. Então, o que acontece? Deus condena um cristão, repreende a um cristão, tira a paz de um cristão por pecar. Então, porque ele o tem condenado, Cristo tomou nossa condenação através do nosso arrependimento, através das nossas lágrimas de arrependimento, através da nossa confissão a quem devemos. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos repetir isto com as Escrituras? Isso é a mesma coisa de você pegar a escritura da sua casa, que você possui há muitos anos, e vai ali, pega aquela escritura e dá uma lida nela. E ali está seu nome, e ali estão as divisas, ali estão as cercas, e ali está o registro, e ninguém pode tomar aquilo. É tua aquela propriedade, pelo tempo e pela escritura. Isto aqui é teu, pelo tempo, desde antes da fundação do mundo. Pela Escritura, está aí nas tuas mãos, no teu coração. Está escrito, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você faz qualquer coisa errada, isto
não é intencionalmente. Você não intenciona fazer aquilo. Se você premeditar, se aquilo vier na sua mente, previamente você não fará aquilo. Foi intencionalmente. Você não queria fazer aquilo. Porque, para começar, você não é pecador. Você não é homem de cometer pecado. Você não é mulher de viver cometendo pecado. Você não peca voluntariamente. Um homem que peca voluntariamente, sai e peca voluntariamente, nunca entrou no corpo de Cristo. Não. Ele ainda não entrou. Pode ser que amanhã ele possa encontrar a porta, se arrepender. O que deveria acontecer agora, se ainda não aconteceu com alguns de nossos ouvintes? Arrependam-se o quanto antes. Arrependam-se das falsas doutrinas, do falso batismo. Arrependam-se das coisas erradas. Oh, sim, mas um homem que uma vez está neste corpo, ele está morto, e sua vida está escondida em Deus, diz a Bíblia, diz a tua Escritura, a nossa Escritura, a Escritura de Deus para nós. Ele está morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo, e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo. Ele está bem lá atrás, bem lá dentro, não está na fronteira, não é um cristão de fronteiras, não é um cristão de manchetes, curioso, que está sempre olhando as manchetes do mundo, que está sempre curioso a respeito de mulheres, a respeito de homens, a respeito de inovações. Não, ele está sempre ancorado, ele é o Abraão separado da Sodoma e dos acontecimentos do dia. Ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar. Sim, antes do diabo tomar uma pessoa desta, salva e redimida pelo sangue de Jesus Cristo, essa pessoa teria que sair lá de dentro de Cristo, porque lá dentro não tem jeito do diabo entrar. Primeiro ele tem que chamar lá fora. Venha cá, venha cá, venha cá no cinema, venha cá nesta novela, venha cá nesta moda, isto não faz mal, Deus quer seu coração, venha cá neste vício, venha cá através deste flerte, deste olhar pecaminoso, deste corpo próprio para o pecado, venha cá através dessa mentira, você ganhará mais fácil, você vai ter mais conforto, você não vai ter tanto sacrifício. Sim, estamos falando que o diabo não pode tirar você lá de dentro. Ele pode simplesmente te chamar para fora. Saia daí de dentro. Ele pode. Mas acontece que nem isso você não ouve mais. Você está à prova de ruídos. Você, como uma esposa verdadeira, só deixa sussurrar em seu ouvido aquele que é seu marido legítimo. Você não escuta outra voz. A ovelha não escuta outra voz. Ela conhece a voz do pastor. Ela sabe o que é falso. A esposa verdadeira conhece a voz do seu marido a qualquer hora da noite que ele chegar, a qualquer momento que ele chamá-la no telefone. Ela não confunde sua voz ou a voz de outro homem com a de seu esposo. Ela nunca dirá, pois bem, meu amor, para qualquer homem, somente para seu esposo, porque somente a esposa tem direito de dizer para um homem, meu querido, meu amor, e somente a sua esposa um homem tem direito de dizer, querida, meu amor, meu bem. Olha, os homens estão pervertidos de um modo geral. Você vai no telefone e aquela secretária diz, bem, querido, meu amor, e vai no balcão, o que você quer, meu bem? E assim por diante. Hoje se ouve em qualquer parte, nas repartições, nas lojas, em todos os lugares. E somos cristãos. Mas Jesus Cristo não se perverte. Ele só trata com carinho,
de meu bem, de meu amor, é a sua esposa. E ela só diz meu querido, meu amor, meu bem, somente a seu marido. Somente a seu marido? Sim, somente a Jesus Cristo esse crente. Esta igreja dá ouvido de forma íntima. A mulher não pode dar ouvido a declarações íntimas, a não ser de seu próprio esposo que a ama. É o único que tem direito para isto na terra. Oh, meus ouvintes, aqui está. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Somos dele. Ele nos mantém limpos de todas estas coisas. E ele está sussurrando aos ouvidos desta esposa: prepara-te, querida. Prepara-te, porque eu venho logo te buscar. Eu fui preparar casas de ouro na cidade de Jastres Luzente. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou e venho para vós. Eu tenho estado andando no vosso meio durante as 7 eras, mas agora é diferente. Agora eu estou em vós. Agora chegou a hora de levar-vos para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Que Deus te abençoe nesta hora, sob o poder desta pregação, sob o poder desta verdade, sob o poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição.
pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Descansar eternamente, morar.